Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no livro de Juízes, no capítulo 2. A partir aqui do verso 1 diz assim a palavra do Senhor. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: Eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse: Nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. E toda vez que a gente vê esse anjo do Senhor, é uma personificação da pessoa de Jesus Cristo. O próprio Jesus, não mandando recados através de um homem de Deus como Moisés, como Josué, como sempre vinha acontecendo, ou como os juízes que nós vamos ver, os reis. Jesus, o próprio Senhor Deus, vem dar um recado para o seu povo. E ele diz assim, olha, nunca quebrei a minha aliança. Deus nunca quebra a aliança, nunca é da parte dele. Sempre é da parte do homem, do ser humano. Quem quebra a aliança, quem solta a corda é o ser humano, é o homem. Ele deixa muito claro, nada do que está acontecendo ou que vai acontecer com esse povo é por causa da quebra de aliança com Deus. Se nós fazemos a nossa aliança com o Senhor, podemos ficar tranquilos se andarmos em obediência, porque Deus não vai quebrar sua aliança, não vai nos abandonar. Não façam nenhum acordo com os moradores dessa terra, é o que esse anjo, que Deus está falando para eles aqui. Não faça aliança com esse povo. Pelo contrário, derrube os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, vejam o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos e os seus deuses e os deuses deles vão ser tentações para vocês. Quando o anjo do Senhor terminou de falar, todo o povo de Israel começou a chorar. Por isso aquele lugar é chamado de Boquim. E ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Então, Deus tinha um recado, não mandou por homem nenhum. Ele mesmo veio e deu o seu recado. E o recado era: não misturem com outros povos que não têm a mesma fé que vocês. Quebrem os ídolos deles. Eles tinham tomado posse ali da terra, eles estavam habitando no meio ali, porque eles fizeram concessões e permitiram. Então Deus falou: quebrem os ídolos que estão no meio de vocês. E depois nós temos aqui do verso 6 ao verso 10, um comentário sobre a morte de Josué. Fala aqui novamente que Josué morreu com 110 anos, e enquanto eles tinham Josué como líder, eles eram obedientes ao Senhor. E no versículo 9, no 10, diz assim: todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Então esse trecho da palavra está dizendo que quando Josué morreu e toda a geração de Josué morreu, os filhos, a próxima geração, não recebeu as informações dos seus pais
E eles esqueceram do Senhor e de todos aqueles feitos maravilhosos que até hoje nós temos o registro na palavra, no nosso coração. Eles se esqueceram. Em Deuteronômio, no capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor: ouçam, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E aqui entra a questão para nós, o versículo 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as, as palavras, como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Quer dizer, o ensinamento vocês não se esqueçam dos mandamentos e das palavras do Senhor. E digo mais, ensine para os seus filhos. Ensine quando estiver sentado na sua porta, quando estiver andando, quando estiver deitado. Amarre-as nos seus braços, na sua testa, no portal da sua porta. Deixe visível. Porque o que nós deixamos visível, nós vemos e nós nos lembramos. Às vezes eu brinco com as pessoas e digo: você tem um versículo importante, cole lá no seu banheiro, coloca pertinho da escova de dente ou na geladeira. São lugares que certamente nós vamos ver e vamos nos lembrar. E Deus teve esse cuidado de dar essa instrução para o povo. E agora a gente vê o relato que a próxima geração não recebeu os ensinamentos dos seus pais? Ou se recebeu, foi assim muito superficial? Não é para ser superficial. Nós deixamos um legado quando nós ensinamos, quando nós persistimos em ensinar e principalmente quando a nossa geração, filhos, netos, ouvem dos nossos lábios a palavra do Senhor o tempo todo, nos vem orando, nos vem pregando, nos vem ensinando. Hoje com o WhatsApp, com a internet, eles ouvem o tempo todo, nós gravando áudio, seja no WhatsApp, aconselhando, falando que o Senhor é Deus. Se a nossa geração, agora quase entrando para 2020, se nós deixarmos de ensinar, a mesma coisa acontece. Eles vão esquecer e esquecem por conveniência, como eu disse no capítulo passado, porque quando precisavam de socorro, eles sabiam a quem socorrer. Então é um esquecimento para alimentar as vontades da carne, para viver da maneira que queriam, né? E nós continuamos aqui, o povo de Israel, depois de ter chorado quando o próprio Senhor vem falar para eles, eles já começam a dar frutos de quem abandonou o Senhor. No verso 13 diz assim: abandonaram a Deus o Senhor e adoraram a Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles. Como tinha dito, assim eles ficaram numa situação difícil. Vou repetir esse versículo. Sempre que eles saíam para lutar as suas guerras, o Senhor ficava contra eles.
Tem coisa pior para acontecer na nossa vida? O Senhor ficar neutro é uma coisa, mas o Senhor ficar contra mim é Jesus, misericórdia. O Senhor ficar contra nós é derrota na certa, é falência, é prejuízo, é morte na certa. Essa frase eu marquei aqui, colori na minha Bíblia. O Senhor ficou contra eles. Aí você pergunta, por quê? Leia o início do versículo. Abandonaram a Deus e se voltaram a falsos ídolos. É a razão do Senhor ficar contra eles. O verso 18. O Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que antes, do que faziam antes. Então, Deus levantava um juiz neste livro, isso aqui está sendo um resumo para nós ainda do livro, e eles serviam a Deus e ficava tudo bem. Quando o líder morria, o povo voltava para os ídolos, voltava para a desobediência. Misericórdia, né? Eu gosto de ouvir o meu pastor falar, mais de 40 anos de convertido, nunca foi necessário que alguém fosse até ele e falar, olha, você está fraco na fé, olha, você está meio desviado, olha, você sumiu da igreja. E glória a Deus por mim também. Isso eu posso me orgulhar. Mais de 21 anos na presença do Senhor e muitas lutas. Nunca foi necessário alguém falar, você sumiu da igreja. Você parou de ir na igreja, você parou de buscar a Deus. E a gente tem em 2 Pedro, no capítulo 20, uma palavra aqui para o nosso coração. 2 Pedro, capítulo 20, a partir do versículo 20, diz assim: se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontravam-se novamente enredados e por elas dominadas, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o ter conhecido, voltarem as coisas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. O provérbio aqui, provérbio 26:11. O cão volta ao vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então aqui Pedro está dizendo, depois de ter conhecido, depois de ter entregado a vida, de ter sido lavado, redimido, volta às práticas antigas, práticas imorais, dominadas por elas. Ainda diz uma palavra muito forte aqui. Antes nunca tivesse conhecido. E a comparação é como uma porca que volta à lama. Ou como uma cadela que volta ao seu próprio vômito. E outra palavra também em Mateus, no capítulo 12, a partir do 43, diz assim, o próprio Senhor Jesus: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando lá, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 piores do que ele. E entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Então o próprio Jesus está dizendo aqui
que a pessoa, quando ela vai para o Senhor, ela entrega a sua vida para o Senhor, ali era habitação de demônios, quem dominava era demônios. E ele está dizendo assim, aquele demônio é expulso por causa da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. E quando ele é expulso, ele sai procurando um lugar que lhe agrada. E lugar que agrada demônio é a vida do ser humano. Esse é a casa, o lugar que ele quer habitar. E aqui quando diz assim, ele volta e acha a casa vazia, limpa. Limpa quer dizer aqui, sem a presença do Espírito Santo de Deus. É nesse ponto que ele está querendo dizer aqui, a casa limpa. E ele encontra facilidade para voltar e ocupar ali. E o pior, ele vai e traz consigo mais 7 piores demônios do que ele próprio. E aquele estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, essa é a palavra do Senhor para a nossa vida. E o último versículo diz assim: assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregue a Josué, mas deixou que ficassem ali. Porque aquelas pessoas que eles abriram concessões para eles, agora seriam instrumentos de Deus, para a mão de Deus pesar sobre a vida deles. Muito triste tudo isso. E é tão simples, é só ficar na presença do Senhor, procurar melhorar um pouco mais a cada dia, se pautando na palavra de Deus, na lei do Senhor e ensinar essa lei para que a próxima geração tenha esse fundamento de fé.